paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 17, o desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elã. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste, a sua lança, era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saías formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu, Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. E era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um deste trigo tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento de teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elã, pelejando com os filisteus. Porém, Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara
e Davi o ouvia. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará uma mulher a filha, por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse, pois incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras de Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tornou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Ele livrei-o do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou os israelitas do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me subirá das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para virem a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei,
tirar-te-ei e a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Agate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saraim até Agate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça dos filisteus e trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi e encontrar-se com os filisteus diante de Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abner? E respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido filisteus, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteus. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. E assim finalizamos o capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Que o Senhor te abençoe e te guarde.